Pronto, galera. Para a gente começar aqui na nossa validação dessa tela de login, a gente vai precisar primeiramente setar os nossos valores de e-mail e de senha. Primeiro passo. Então, eu vou precisar de dois use state aqui no momento. Vou criar eles aqui para o e-mail. Set e-mail. E agora eu vou criar para a senha. Então vai ser const password set password. Certo. Depois de criar os states, agora a gente precisa fazer o onChange para cada input. Então no input de e-mail eu vou criar o onChange para o set e-mail. Então vamos lá, onChange vai receber uma função com um parâmetro, e esse parâmetro vai setar no e-mail o valor do que a gente está digitando no input. Vai ser .target.value. A mesma coisa a gente vai fazer para a senha. Então aqui na senha, a senha vamos colocar onChange. Só que agora a gente vai setar para o set password. Então set password vai ser where.target.value. Pronto, com isso a gente já está setando os valores para as nossas variáveis de e-mail e password. E agora, o que é que a gente vai precisar fazer? Vamos precisar de outro... para não se esquecer, uma coisa muito interessante é que vocês coloquem o value aqui também como o de lá do input. Do use state. Então, aqui como é um e-mail, o value vai ser e-mail, né, a variávelzinha. E aqui também vai ser a mesma coisa, o value vai ser o password, na verdade. Pronto. Feito isso, o próximo passo agora é a gente criar os states de erro. Então, como o nosso erro ele vai ter mais de um tipo de erro que vai aparecer na tela dinamicamente, a gente vai usar um tipo de array. Então, vamos lá. Vamos fazer assim, const error, set error. Ele vai receber um use state. Só que dentro desse use state vai ter um array vazio, ou seja, ele vai começar como um array vazio. Vamos deixar dessa forma. E agora a gente precisa da nossa funçãozinha de submit. Então a gente vai criar ela aqui, const handle submit. Essa função ela vai receber um parâmetro que vai ser o evento que a gente vai fazer para usar o nosso prevent default, para que o formulário ele não tenha aquele estado de carregamento de página. Então a gente vai usar o where, vamos tipar ele no meu caso, como eu estou usando TypeScript, é necessário que eu tipo, porque senão o TypeScript não reconhece as funcionalidades de prevent default de um formulário para ele, certo? Então vou tipar com o react form event, e aqui vai ter o HTML form element. Pronto. Com isso, o meu ele já recebe o prevent default, né, o evento. E agora o meu formulário ele não vai submitar. Feito isso, a gente precisa fazer as validações e setar os erros. Então, o primeiro passo a gente vai verificar se vai ter e-mail ou password. Então, se por acaso não tiver e-mail ou não tiver o password, a gente vai fazer um set error, e aqui a gente vai ter que colocar dentro de um array, certo? E assim, e a mensagem. A mensagem aqui no caso vai ser e-mail ou senha inválidos. E-mail sem inválido. Pronto. Ele está dizendo que está dando um erro aqui, porque a gente está usando eu estou usando o TypeScript e eu não coloquei qual tipo de array eu quero. Existem array de objetos, existe array de strings, então eu preciso tipar aqui para o tipo de array que eu vou usar. Então no meu caso vai ser um array de string. Dessa maneira aqui, ele para de dar erro. Feito isso, agora a gente vai ter que fazer a validação para
o tamanho da senha. Então para isso eu vou ter que fazer um if. Se o meu password.length for menor do que 6, geralmente é 6, né? Eu vou ter um set error novamente. Só que aqui tem uma coisa que eu falei nas videoaulas anteriores, que no caso a gente vai usar o prev. Ou seja, eu vou pegar o estado atual do nosso erro, vou botar aqui o prev, e eu vou retornar o que ele já tem, só que eu vou usar uma funcionalidadezinha de array chamada spread. Então eu vou fazer o spread com o prev. Eu estou pegando as mensagens atuais que eu tenho no meu estado e eu estou setando nesse mesmo array aqui. E eu vou juntar com a minha nova mensagem de senha, que no caso vai ser a senha precisa ter no mínimo 6 caracteres. Com isso, por exemplo, se eu não colocar e-mail na senha, ele vai setar e-mail ou senha inválido. Se por um acaso eu colocar um e-mail e a senha, o meu e-mail ou senha inválido, ele vai continuar no meu estado. Se eu colocar uma senha menor que 6, o que é que vai acontecer? Eu vou manter o meu e-mail ou senha inválido no estado, para que não dê nenhum erro, e vou apenas juntar com a senha que precisa ter no mínimo 6 caracteres. Certo? Bom, então com isso eu vou só... Deixa eu ver... só isso, a gente precisa só que o próximo passo agora é mostrar no nosso formulário. Porque do jeito que está aqui, eu clico, deixa eu só colocar a funçãozinha de submit aqui no formulário para não se esquecer. OnSubmit. E aqui dentro do OnSubmit eu vou passar o handle submit. E ele não submita, porque eu não tenho nem o e-mail nem a senha, certo? E também não está dando os erros, que é o que a gente precisa. Então, como é que a gente faz para pegar os erros? Eu vou pegar aqui em cima no lugar que fique legal, que no caso vai ser acima dos inputs, e eu vou abrir o JSX, né? TSX, e aqui eu vou fazer um map nos erros, que é um array, né? Então eu vou pegar error.map, eu vou precisar de 2 parâmetros aqui na funçãozinha do map, porque eu vou precisar de uma key única, e no nosso caso, como não tem ID, a gente vai usar o index do array. Então eu vou fazer aqui, vai ter o erro e um index. Vocês podem colocar index ou i, tanto faz. E agora a gente vai abrir um parênteses, espera aí. E aí a gente pode colocar um div, um li, uma lista, o que vocês quiserem. Eu vou colocar um div, ou um span, né, pode ser. E aqui eu vou colocar aqui, que no caso vai ser o index. E dentro aqui eu vou colocar o meu erro. O erro que eu estou setando lá em cima. Pronto, feito isso, quando eu for lá, eu não mostrar nada, eu clicar em login, olha só. E-mail ou senha inválido, a senha precisa ter no mínimo 6 caracteres. A gente só precisa colocar um estilo interessante, né? No nosso caso, eu vou colocar um estilo inline aqui, vou colocar o style e um objeto com color, head, assim ó, head. E aí fica parecendo erro mesmo, não. Agora eu vou colocar um e-mail, vou colocar user@gmail.com. Quando eu fizer o login, os meus estados eles vão continuar, né? Então, se eu colocar aqui uma senha qualquer e eu clicar no login, espera aí, eu vou refatorar uma coisa aqui que eu esqueci, galera. A gente precisa, antes de tudo, fazer a limpeza do nosso array de estado, dos erros. E toda vez que a gente chegar nessa função de novo, eu quero que o meu set error ele fique vazio, para que não aconteça o que aconteceu naquela hora. Então eu vou setar um array vazio. Certo? Então deixa eu recarregar aqui a página, eu vou fazer de novo, ele vai dar os erros aqui. E aí eu vou colocar um e-mail aqui, use@gmail.com, quando eu der o login. E eu vou colocar uma senha. E aí o erro some, beleza? No meu caso, se eu colocar uma senha com, sei lá, 2 caracteres de fazer o login, ele me dá o erro ali, a senha precisa ter no mínimo 6 caracteres. Belezinha? Só que
Se eu colocar uma senha com mais caracteres, o erro some. Vamos dar uma olhada aqui. E para o nosso vídeo, é isso, a validação de formulário. Dependendo da quantidade de inputs que vocês tiverem, vocês vão colocando as validações que vocês quiserem, né? E vão setando os erros. No nosso caso é uma array. Beleza? Então é isso, até a próxima aula.